Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a vencerem a insegurança e a dominarem a prática em juizados especiais. Nós vamos falar com o João, né? Ele até já entrou aí, né? O João, aluno do Prática Vencedora, e aí vai participar com a gente aqui. E a intenção é conhecer a história do João, né? Sempre que eu posso, né? A partir dessa semana e na próxima semana também, eu vou sempre entrevistar algum aluno de destaque, que tem um destaque na sua atuação em juizados especiais. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o João aqui para participar com a gente. Seja bem-vindo, João, um grande aluno, muito dedicado, né? Participação ativa na nossa turma. Então, eu queria, João, antes de tudo, né? Eu já apresentei mais ou menos você, né? Você que está pertinho de mim aqui, é de Salvador também, né? Isso. Mas eu quero pedir, João, que você se apresente, conta um pouquinho da sua história, né? Como é que foi sua história, como é que tem sido sua história na advocacia, né? Enfim, sua vida acadêmica, advocacia e, sobretudo, em juizados, que é o nosso foco aqui. Bom, meu nome é João, eu formei em 2018, então não sou tão experiente assim. Na época Uhum. da faculdade eu queria muito a área criminal. Na área criminal, fiz TCC em área criminal, Uhum. mas quando eu saí, fui para a realidade, eu não me senti muito bem advogando na área criminal. Eu tive experiências área trabalhista, justiça comum, área criminal e juizado, e eu fui vendo que o que me agradava mesmo, me dava satisfação, era os juizados combinados com a defesa do consumidor. E aí eu comecei a advogar nessa área, tentar focar nessa área, mas eu pensava assim, poxa, é uma área que eu gosto de fazer, é realmente o que eu quero, mas eu acho que não dá tanto dinheiro. Aí fiquei naquela, será que eu vou conseguir Uhum. me dar bem financeiramente na área? E eu fui descobrindo que é possível, ainda mais assim, se a gente opta bastante assim por ações que envolvam uma tutela de urgência, uma obrigação de fazer, uma multa diária, dá para, ainda mais na quantidade de processos também, fazer um giro, ganhar alguma coisa, né? E aí eu procurando me especializar nessa área, porque na faculdade, primeiro, eu focava na área criminal para estudar. Segundo, o que eu estudei de direito civil não era focado nos juizados especiais. Então, quando eu descobri isso, militando mesmo na área, digamos assim, eu percebi que eu precisava de uma orientação, eu precisava de alguém que me ajudasse. Eu perguntava a um e a outro como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Comecei a buscar pós-graduações na área e me perguntar se valia o investimento, né? Porque algumas pessoas dizem assim, ah, não, tem juiz postulante, então não precisa se empenhar nessa área, dá para fazer, é meio intuitivo. Eu discordo. Eu não acho que seja assim, não. Até porque eu já tive clientes que foram no juiz postulante e depois que saiu a sentença procedente, entrou em contato comigo para executar, porque o processo travou. Então, buscando essas pós-graduações, buscando outras coisas, apareceu o link patrocinado do seu curso. Eu disse, poxa, é o que eu estou precisando, prática, né? Porque aprender mais teoria, ler mais Lei 9.099, ler mais doutrina, eu não sei se é o ideal. E aí resolvi dar o voto de confiança e partir para esse curso. Maravilha, maravilha. E a sua fala aí, João, me lembrou de outra colega que é a Edilane. É engraçado como muitas pessoas pensam que o caminho é fazer uma pós-graduação. Aí você vê, poxa, a faculdade não me preparou para a prática, então o que é que eu vou fazer? O que é que o pessoal pensa, imagina? Pô, vou fazer uma pós-graduação, porque provavelmente a pós-graduação vai me dar as ferramentas que a faculdade não me deu. Quando, na verdade, no fim das contas, o que é que a pós vai fazer? Vai te dar mais teoria, vai aprofundar na teoria. A sua fala traz isso, e a de Edilane também.
Edilane, ela chegou a se matricular numa pós-graduação. E é duro isso na prática, no dia a dia, porque a pessoa paga 20 mil reais numa pós-graduação, achando que aquilo ali vai realmente destravar a advocacia dela, vai preparar ela para colocar os pés com firmeza na advocacia, e a pós-graduação só vai trazer mais teoria. Hugo, você está falando mal da pós-graduação? Não, eu fiz pós-graduação, né? Eu acho pós-graduação muito importante, mas no momento correto, com a intenção correta. Né? Porque se você está precisando de orientação prática para colocar o pé na água, como eu digo, né? Para começar, para entrar no jogo, não é pós-graduação que você precisa, porque a pós-graduação vai fazer mais do que a faculdade fez, que é focar na teoria. O conhecimento da teoria, sem você saber onde aplicar, sem saber como você vai aplicar, é um conhecimento vazio, no fim das contas, né? É uma coisa assim que você provavelmente vai causar mais confusão do que ação, né? Vai travar mais a pessoa do que preparar ela para agir. E, de fato, né, essa questão aí do jus postulante também é uma loucura, né? Volta e meia tem cidadãos aqui, né, gente que não é advogado, me perguntando, tirando dúvida e tal, e normalmente eu posso entrar na justiça sem advogado? Eu sempre digo, pode, se você quiser perder a ação, se você quiser ter um prejuízo, você pode. Eu não recomendo, eu sempre recomendo que tenha um advogado, porque esses prejuízos, João, acordo mal celebrado, acordo que traz um prejuízo no fim das contas, a pessoa não entendeu bem que era aquele acordo e ela assina, e lá para as tantas, né, ela se arrepende, mas aí também não tem como caracterizar uma nulidade daquele acordo. Enfim, tudo isso aí é um alarme, é um alerta para que todos saibam, olha, não é o caso. Eu acho que entrar no juizado sem advogado é o último caso. Se não tem advogado na cidade, o que é raro, raríssimo, se ninguém quis pegar a sua causa, o que também é muito raro, mas assim, sempre sabendo que entrar com uma ação, ajuizar uma ação sem advogado é problema. Eu falei ontem com a Flávia e a gente falava isso. Ela já presenciou também acordos ruins, partes insatisfeitas que firmaram um acordo ou entraram na justiça. Às vezes, até o servidor do judiciário que vai reduzir a termo aquela queixa, ele não é tão preparado assim. Né? Eu dei um exemplo de uma queixa que foi inepta e não teve jeito de salvar. Então, realmente, essa questão aí, ela é muito delicada, muito delicada. A Maria, advogada, fala, queria fazer o curso, mas sem condições agora. Maria, sem condições por quê? Né? E o Pardo Raf fala, muito bem colocado, a necessidade de advogado no juizado. Sim, é fundamental, fundamental. Quem tem o conhecimento técnico para auxiliar a parte é o advogado. Né? O juiz não vai poder orientar. A parte ela acha que o juiz vai poder dizer, olha, pode aceitar esse acordo que é bom para você. A parte não sabe, né, que o juiz não pode ser parcial. Então ela acha que o juiz vai poder guiar. Pode fazer, não pode fazer, mas é realmente uma realidade. E é a nossa bandeira aqui, né? A gente está aqui para defender o que é correto aqui. Mas eu falei pra caramba, João, e não deixei você falar. Mas deixa eu te perguntar, então, no fim das contas, João, qual era a sua dificuldade antes de entrar no Prática Vencedora? Qual era o seu desafio mesmo assim? E, sobretudo, como é que você se sentia? Olha, nos primeiros processos, eu fui me deparando com situações que eu percebi que alguns juízes poderiam entender de uma forma, outros poderiam entender de outra forma. E é até interessante isso que o senhor falou da pós-graduação, o curso de prática, porque na pós-graduação a gente aprofunda o conhecimento teórico de uma forma bem generalizada. Mas às vezes a gente se depara com um juiz que não segue o entendimento do FONAGE, por exemplo, e aí a gente precisa perguntar a um colega que já foi para aquela área, a outro que já teve um processo com aquele juiz específico, e é um pouco complicado. Então eu resolvi apostar no curso de prática para ter essa noção de dúvidas que a gente considera bobas, né? Por exemplo,
Nos juizados especiais, o prazo é da efetiva intimação ou de quando retorna o AR? Isso eu não sabia no começo. E aí, com a prática, a gente vai lapidando esse conhecimento, né? Vai pegando experiência. Eu também, professor, me ajude, estou com dificuldade nisso aqui, e o senhor sempre ajudava, e aí deu para ir levando, né? Conseguindo os resultados. Professor, para ser bastante sincero, eu me sentia muito inseguro, né? De errar, de passar vergonha, de fazer alguma coisa errada e meu nome está lá vinculado ao processo como uma coisa absurda, sabe? Muito inseguro, muito perdido. O que é que eu faço agora? Eu não conseguia dar um passo sem perguntar a algum colega mais experiente. E aí, como é que eu faço? Às vezes até eu tinha uma ideia, às vezes até eu sabia, mas a insegurança era tanta que eu preferia perguntar para ter certeza, para saber assim, não vou errar sozinho, pelo menos. Isso é fundamental. Eu acho que isso realmente, para quem poder contar com algum colega, né, também. Eu sempre defendo o seguinte, ó, você não vai viver a vida inteira, né, perguntando passo a passo que você dá, né? A minha intenção é justamente libertar todo mundo disso. Mas você poder trocar experiências e compartilhar esse conhecimento com colegas é muito importante também. Com certeza, é importante ter um colega mais experiente para auxiliar, até porque o que está ali em jogo é o direito do cliente. Você pode cometer um erro, digamos assim, bobo e acaba prejudicando, né, um direito que o cliente tem, um direito importante, uma coisa que ele realmente precisa. E esse é um sentimento, João, muito comum entre a maioria das pessoas que me segue, assim, pelo menos o pessoal que me traz alguma dúvida, alguma pergunta, que entra em contato direto comigo, o pessoal sempre relata isso. Poxa, eu morro de medo de cometer um erro, um escorregão, uma coisa que às vezes pode parecer bobo, mas que de fato, né, o direito está nos detalhes, né? E aí, às vezes, um escorregão termina prejudicando muito o cliente, de um jeito que não dá mais para reverter, e, logicamente, a reputação do advogado fica em jogo, né? Com certeza, o marketing negativo, né? O boca a boca. Se ele é bom positivamente, imagine negativamente o estrago que ele não pode causar. Sim, exatamente. Tem estudos que falam que assim, o cliente satisfeito, ele comenta com uma ou outra pessoa, enfim, mas que o cliente insatisfeito ele sai espalhando para todo mundo, para quem ele pode, ele conta que ele odeia, que não gostou, que é ruim, que não faça, não procure, é terrível. E você teve alguma dificuldade inicial de começar a aplicar o que você foi aprendendo no curso? Teve alguma coisa assim que você, poxa, tive dificuldade para aplicar isso aqui. Porque, logicamente, o estudo demanda trabalho, relação, né? Você teve alguma dificuldade na hora de aplicar? Não, professor, eu diria que pelo contrário. Antigamente eu fazia expedições muito extensas. A partir de suas aulas eu vi que o raciocínio poderia não ser esse, já que é bastante complicado. Assim, a gente faz uma petição bem extensa e aí ocupa tempo do juiz, ocupa o tempo do servidor, demora para ser julgado o processo. Por exemplo, em um pedido de medida liminar, eu explicava todos os transtornos do cliente, contava aquela história do que ele estava passando e colocava detalhes. Depois das suas aulas eu parei para pensar e disse, será que é realmente possível? É realmente necessário esse discorrer, usar várias páginas para isso? Será que não vai cansar o juiz? Eu resolvi fazer a experiência, fazer o teste, fazer uma coisa mais sucinta para ver qual seria o resultado. E realmente eu consegui a minha primeira medida liminar, sim. Eu narrei, não, o periculum in mora está aqui, o fumus bonior está aqui, e ele está se prejudicando nisso aqui, e eu consegui. Em menos de uma página, eu consegui a concessão da medida liminar. Perfeito isso, perfeito, perfeito. Isso é exatamente o que a gente vê na prática, é o que a gente vê na prática sobre isso. Essa grande questão do tamanho da petição, isso um amigo, colega de escola, inclusive, mas advogado criminalista. Ele não milita muito em juizado especial civil. E aí ele me ligou outro dia para perguntar, poxa, eu estou passando aqui por uma dificuldade. Eu acho que o juiz ele não se sensibilizou. Eu narrei
tanto, né? Falei tanta coisa para ele deferir aquela liminar e ele não se sensibilizou com aquilo, cara. Aí eu perguntei, cara, me diz aí, quantas páginas você usou? Ah, velho, minha inicial tinha 22 páginas. Eu disse, bom, aí você também não está se ajudando, meu amigo. Não está se ajudando. Porque dificilmente o juiz leu tudo isso, né? Dificilmente o juiz tem condição de ler isso. Ele passou o olho, não se sensibilizou porque ele provavelmente não leu a parte mais importante, as questões mais relevantes para deferir aquela liminar ali. Ele não viu, né? Isso é duro, né? Na realidade. Eu sei que não deveria ser assim, mas a realidade é essa, sobretudo a dos juizados, né? A demanda no juizado só cresce, né? Só tem processo, mais e mais processo, mais e mais processo. E não vai acabar. Então, se você quer realmente ter sucesso em juizado, inclusive, né, primeiro, se beneficiar da celeridade do juizado e da quantidade de processos que está lá, você tem que se adequar à realidade. E a realidade, por mais dura que seja, é que você tem que ser mais sucinto, tem que ser mais objetivo, porque o juiz, ele tem, naquele dia ali, seguramente mais 30 processos iguais àquele ali para analisar nos dias tranquilos. Então, não tem condição de fazer petições extensas de um modo que você apresente doutrina ampla, jurisprudência farta. Não, simplesmente não dá. É como se fosse querer ensinar o direito ao juiz, né? Eu assisti a live com a colega Ana Flávia e ela falou isso. Não tem como, ele já sabe de tudo. Não só na hora de pedir a medida liminar, mas também todo o resto no mérito. Eu procuro enxugar mais a petição, procuro cortar um pouco de doutrina. Eu consegui reduzir petições de 14 páginas para 8 e mesmo assim alcançar o resultado. Eu não estou dizendo que a gente vai omitir coisas ou deixar de falar só para reduzir o tamanho de páginas. A gente fala tudo, mas a gente fala de uma forma objetiva, uma forma clara e direta. E consegue o resultado, sim. A primeira coisa que eu percebo na sua fala é de benefício, né, depois do curso, foi justamente a celeridade, né, porque você conseguiu uma liminar que fosse deferida, né, depois que você adequou a sua petição, conseguiu perceber lá que você pode usar embargos de declaração mesmo em decisão interlocutória sem problema, né, assim, é um ponto polêmico, é um ponto que tem juiz que aceita e outro juiz que não aceita, mas que por exemplo, uma coisa que vale a pena arriscar, porque não vai trazer prejuízo e o benefício que pode surgir dali é enorme, enorme. Exatamente, essa história é interessante assim para mostrar como a gente pode se socorrer dos meios práticos, né? Às vezes a gente não tem, olha a lei e não percebe aquele conhecimento ali, mas quem está ali na prática sabe que tem uma saída, sabe que tem um caminho. Esse caso ocorreu que eu consegui citar a demandada, né? E era uma empresa que estava praticando muitos golpes na praça, digamos assim. Ela vendia o produto e não entregava. E a partir do momento que ela percebeu que as citações foram chegando, ela fechou as portas e sumiu. E aí o processo não apareceu nem audiência, foi decretada a revelia. E aí a sentença saiu procedente e na hora de executar, o juiz mandou intimar da sentença e não achou mais a empresa no endereço. Quando a R voltou com o status mudou-se, o juiz deu um despacho dizendo intime-se a parte autora para informar endereço atualizado. Mas como assim? É absurdo, né? Porque como é que a parte autora tem que dar conta de um endereço de uma empresa que, de forma premeditada, fechou as portas e sumiu? Não tem como, não vai procurar, não vai achar. E que já tinha sido devidamente citada. Já tinha sido devidamente citada. Eu atravessei uma petição simples, informando o equívoco e houve um despacho. Indefiro o pedido. Só isso. Foi aí que começou meu desespero, né? O que é que eu vou fazer agora? Se embargo de declaração está na lei que só cabe de sentença ou acórdão. Se já passou a época de recurso inominado, já está na fase de execução, o que é que eu vou fazer? Eu vou partir para um mandado de segurança, vai atrasar meu processo aí não sei quanto tempo,
talvez até 6 meses, quem sabe um ano, dependendo do trâmite lá, né, da celeridade. E aí foi aqui que eu tive a ideia de conversar com o senhor no direct, para pedir uma luz, né, saber se tinha alguma coisa que eu podia fazer. O senhor disse, não, vá lá, bote, protocole o embargo de declaração, que mesmo contra despacho de mero expediente eu já vi juiz acolher. E aí eu fui e deu certo. Acolher os embargos e o processo destravou. Muito bom, muito bom. E diante desses resultados, assim, João, como é que você se sente agora, depois de ter passado pelo treinamento, que ainda está em andamento, enfim, porque eu não canso de juntar aulas novas lá, inclusive nesses 2 próximos meses, aguarde aí muito, muito mais novidade. Mas depois de passar por essa preparação, por esse treinamento, como é que você se sente agora quando você vai atuar, quando você vai advogar em juizado? Já me sinto mais seguro, me sinto com autonomia de tomar as decisões de, não, isso aqui agora eu vou fazer dessa forma. A partir desse caminho eu vou tomar esse caminho, sem precisar estar perguntando a um e a outro, sem precisar estar muito assim, nervoso, será que eu estou fazendo certo? Não, eu já tenho uma certa segurança para fazer. Não, agora eu vou tomar esse caminho, agora eu vou peticionar dessa forma, agora eu vou fazer dessa forma no recurso, e eu estou conseguindo ir mais tranquilo. Pô, muito bom, muito bom. Saber disso para mim é fantástico. A Maria, que é aluna nossa também, tá dizendo, ó, aprendi isso aqui também. Eu acho que foi o artigo 19, parágrafo 2º da 9.099. Que realmente, assim, tem disposição semelhante no CPC, inclusive, mas é um detalhezinho que pode fazer a diferença, né, entre ter um resultado, entre ter a execução já acontecendo dali a alguns dias, ou o seu processo voltar para a fila, para ir lá para o gargalo da turma recursal, para aguardar 6 meses, um ano até ser julgado. Então, realmente, isso é muito bom. Isso é muito bom. E mais um detalhe. O que é que aconteceu? Assim, eu pergunto isso porque é uma pergunta totalmente subjetiva mesmo. E que às vezes para você pode significar uma coisa, para mim outra. O que é que aconteceu em sua vida assim, se aconteceu, que você imaginou que nunca teria acontecido, mas que aconteceu depois do treinamento? Alguma coisa, enfim, objetiva, subjetiva, concreta, abstrata? O que é que você fala sobre isso? Professor, eu diria que eu perdi mais a timidez, digamos assim, de ir para a audiência, de despachar, de até sustentar oralmente, que o senhor fala muito no curso, vá, faça, é uma forma de se expor, é uma forma de garantir um direito. Às vezes eu tinha lá um recurso inominado, mas ficava assim, não, eu vou deixar julgar, eu não vou lá, eu tenho um pouco de vergonha, mas isso foi passando, eu fui entendendo que realmente é importante, até para garantir, por exemplo, os honorários sucumbenciais, né, em sede de recurso, para fazer com que talvez até majore, né, a porcentagem para 20%, porque tem juízes que realmente não é o correto, mas pensam assim, ele não veio, ele não tem muita, digamos assim, muita responsabilidade, muita vontade, vou arbitrar em 10%, 15%, acho que isso é importante. Esse detalhe da sustentação, isso é algo também da prática, tá? Quem está lá, João, quem está lá, né, é que hoje a gente está isolado e tal, mas quem está lá diariamente, lá na turma recursal, vendo dia a dia, o advogado sabe. Ele sabe que o juiz, só pelo fato do advogado estar lá para sustentar, ele já arbitra os honorários no teto. E quando o advogado não está, ele, ó, vou botar aqui 10, 15%, porque pô, nem veio aqui, então não houve o esforço, o zelo esperado. Né? Isso é uma coisa também totalmente da prática, né? Até porque isso resulta de um comportamento comum dos juízes, mas não está na lei dizendo que se o advogado comparece na sustentação, os honorários são de 20%, e se ele não comparece, é 10%. Né? Não está na lei e nem é amparado na lei esse comportamento, mas é o que acontece. Né? E o meu discurso aqui é sempre esse, ó,
Não importa se você concorda ou se você não concorda com o que acontece. O fato é que acontece assim e eu estou ensinando vocês a jogarem de acordo com a regra do jogo. Se quer mudar a regra do jogo, ok, aí é outro caminho bem mais complicado. Mas para jogar conforme a regra do jogo, o caminho, o atalho é esse aqui, né? E pelo visto, felizmente, eu tenho conseguido gerar alguns frutos aí em vocês. Com certeza, não tenho dúvida. A gente aprende do início, princípios, até recurso, petição, execução, é tudo de bom. É a prática que a gente precisa, é do início ao final. Mas, João, eu quero te elogiar, cara. Primeiro, te agradecer, tá? A sua disponibilidade. Se expor para fazer sustentação oral é um passo. E se expor aqui é outro passo. Porque Ana Paula, grande amiga, aluna, parceira, enfim, né? Ela volta e meia está aqui também fazendo live com a gente. E o que a gente sempre discute é isso, né? Como é importante para o advogado ele se expor nas redes sociais agora, né? Agora mais do que nunca, ter né? Gerar conteúdo, gerar valor para as outras pessoas, compartilhar conhecimento, né? Independentemente de qualquer coisa, isso gera valor e você termina criando a sua marca, a sua presença também, né? A rede social hoje é o antigo cartão de visita. O advogado de fato, né? Aliás, todos os profissionais do direito, né? Tem um viés mais tradicionalista, né? Mais ancorado, né? No que é clássico, no que é tradicional. Talvez muitos ainda não tenham enxergado como é importante, né? Tá exposto aqui mesmo, se mostrando, né? Ana Paula está falando aí, é a nossa vitrine, e de fato é. Né? Eu lembro que Ana falou na última live que a gente, na mais recente, né? Digo mais recente porque haverá outras, mas na live mais recente que eu fiz com a Ana, ela falava, olha, até para escolher o fornecedor de docinho para o aniversário de meus filhos, do filho ou da filha, não lembro, Ana. Ela buscou no Instagram e é verdade, né? Antes de querer provar, de querer saborear, saber se é gostoso, ela queria ver, queria enxergar, queria saber. Então, parabéns aí por esse passo, né? Porque espero que seja o primeiro de outros eventos, de outras participações. E seja bem-vindo, cara. Obrigado aí por sua contribuição. E é muito importante você entender que quando você compartilha a sua experiência, você ajuda outras pessoas a entenderem a necessidade, né? Toda essa história de, olha, eu queria a pós-graduação, mas na verdade não é a pós-graduação que me dá o resultado que eu precisava, né? E eu descobri isso agora. Então você ajuda outras pessoas a terem acesso a essa informação e a esse conhecimento. Tá? Então, obrigado pela sua participação, parabéns pelos resultados, parabéns mesmo, porque é um tijolinho, sabe? É um tijolinho em cima do outro e aí você vai construindo o seu império. Então, parabéns, obrigado aí. E a palavra é sua aí para você falar o que desejar aí para o pessoal antes da gente encerrar. Eu que agradeço, professor. Eu agradeço os ensinamentos, principalmente a disponibilidade, né, de sempre estar conversando comigo e tirando algumas dúvidas pontuais. E tem outra coisa também que eu não falei, se tiver tempo ainda gostaria de mencionar, que eu aprendi com o seu curso. Estratégias, são estratégias. Em uma determinada aula o senhor toca nesse ponto de ter uma estratégia, de não só, porque é juizado especial, é simples, a gente vai lá, junta documento, participa da audiência e pronto. Não é bem assim. Eu tive um processo que a parte, eu defendi o réu, e ele estava incapacitado por razões médicas, não poderia comparecer de jeito nenhum na audiência. Estava até disposto a fazer um acordo, mas os valores de juros e multa e até de honorários advocatícios que a parte contrária queria eram exorbitantes. Então a gente ficava juntando o atestado médico para postergar a audiência e isso cansava. Mas por que isso foi possível? Porque a competência do juizado era absoluta em razão da matéria. Era uma cobrança de condomínio.
Se é Uhum. absoluta, não tem como sair dali. Ou eles faziam um acordo, ou a gente ia ficar ali postergando. Então eu usei essa estratégia a meu favor. É um ponto que eu aprendi no seu curso. Então eu Muito tenho que bom. agradecer os ensinamentos e os conselhos e obrigado. Valeu, maravilha, maravilha. E eu agradeço, fico muito, muito feliz com esse feedback, tá bom? Meus amigos, obrigado pela companhia. João, meu amigo, parabéns pelos seus resultados, tá? Um grande abraço aí para Ana, um abraço para todo Obrigado. mundo. Tchau, tchau. Abraço. Maria também, um abraço. Nídia, abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.